Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar do tão temido, amado e odiado mapa e suas regulamentações. Para nos ajudar nessa tarefa, estamos com a Aline. E a Aline, eu não perguntei como é que fala seu sobrenome. Bernd. Bom, vocês viram que ela falou, eu não vou nem me atrever, né? Que é auditora fiscal federal agropecuária do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o nosso querido MAPA, no Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal no Rio Grande do Sul. Além de formada em Química, sommelier de cervejas, mestrando em Ciência e Tecnologia de Azeite e Bebidas Fermentadas na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Olha só, gente, ó. A gente foi catucar pra trazer uma pessoa pra falar direito com vocês sobre isso, hein? Aline, dá um alô pro pessoal conhecer a sua voz, além do seu sobrenome, que eu não soube pronunciar. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Oi, Aline, tudo bem? Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do fiscal de estilos. Não sou mestre, nem me ouso, mas posso fiscalizar. Vai, caneteiro! Aline, a gente bebe e conversa. E aí eu queria saber o que você tá bebendo por aí. Eu tô bebendo um chá com lúpulo. Uau! Pra poder relaxar aqui depois dessa conversa. É um chá de camomila, melissa, maracujá e lúpulo. Olha só, Nunca hein? provei. Se eu dormir no meio da conversa, vocês já sabem que o chá fez efeito. Então, isso podia ser uma New England IPA na cabeça de alguns cervejeiros no Brasil, meu povo, não? Poderia. E só pra esclarecer, esse chá, você tá, como a gente falou, você tá na Espanha. Esse chá é daí, ou você levou na mala? Não pode levar essas coisas na mala, você que é do mapa. O chá é daqui. Ah, tá. Já pensou uma pessoa do mapa levando comida do Brasil pra lá? Olha que feio, não pode. Olha, eu tenho que confessar que eu quase fui presa por contrabando internacional de paçoquinha e goiabada. Mas vale o risco. Vale o risco. Vale o risco completamente, gente. Como não? Vale o risco. E Lud, você, o que você tá bebendo? Eu tô bebendo a Nostalgia Green Mango Goza, que é da cervejaria Pineal. Recente Olha programa eles. Você também bebeu Pineal. Eles são de Exato. Sorocaba, queridos. Enfim, vamos ouvir o barulhinho da latinha. Opa, maravilha. É isso, vou servir aqui agora. E você, fiscal caneteiro dos estilos, tá bebendo o que por aí? Cara, eu tava com essa guardada há muito tempo, aí eu resolvi abrir hoje. Esse programa vai pro ar no fim do mês, então já é pra celebrar, porque tá chegando a era dos boletos. Eu tô bebendo a Boletos da Zapata, que é uma Belgian Pale Ale. Gente... Tá certo? Zapata Cervejaria Rural, né? Vale lembrar. Exatamente. Grandes amigos de Porto Alegre. Bom, a gente gosta de começar desse jeito porque quem agradece recebe em abundância, né? Então, começando com o pé direito, é o momento de agradecer aos nossos mecenas que nos ajudam a manter o Surra de Lúpulo de pé e com as contas em dia. Então vamos ler alguns nomes aqui. Ana Cláudia Pampilhon, Bárbara Soares, Ciro Cavalcante Neto, Henrique Boaventura, Suzane Sampaio, Gabriela Rubens, Samuel Souza, Josué Fernando de Lima, Luiz Heraldo, Fábio Bossada, João de Deus. Torne-se também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Então, para acelerar o papo, vamos começar tendo as linhas gerais. Para deixar claro para os nossos ouvintes, porque fica meio confuso, principalmente para a galera que começa a se aproximar desse universo, qual é o papel do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que diz respeito aos alimentos e bebidas? Se a gente acha que falar em lato sensu é muito longo, né? Mas falando de alimentos e bebidas, qual é o papel?
Tá. O papel do mapa na área de alimentos e bebidas é fundamental, né? A gente pode dizer que, a menos que a pessoa produza o seu próprio alimento e ainda assim com ressalvas, tudo que ela põe na mesa tem a participação do mapa, em pelo menos algum estágio da sua produção. Falando um pouquinho, então, da estrutura do mapa, né? O mapa é composto de 7 secretarias, dentre elas a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é onde ficam os departamentos responsáveis pelas atividades de inspeção e fiscalização. Um desses departamentos, para citar um exemplo, é o DIPOA, que faz a inspeção dos produtos de origem animal, que muitos conhecem como CIF, o Serviço de Inspeção Federal, por exemplo, né? Na parte de carnes, leite, ovos, mel e seus derivados. E o análogo na área vegetal é o DIPOV, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Dentro do DIPOV, nós temos 2 coordenações gerais. Coordenação Geral da Qualidade Vegetal, que cuida daqueles produtos vegetais com classificação oficial. Sabe quando a gente pega, por exemplo, arroz, feijão, milho, farinhas, e o rótulo diz lá, tipo 1, tipo 2. O azeite de oliva também, quando ele diz se é virgem ou extra virgem, isso é trabalho da qualidade vegetal. Olha que legal. E a outra coordenação, que é a Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas, que trata, como o nome já diz, né, de tudo aquilo que se entende por bebida. Então, desde suco, polpa, água de coco, até gin, cachaça e uísque, néctar, refrigerante, cerveja, kombucha, hidromel, cidra, coquetéis e também vinhos derivados da uva e do vinho. Os únicos produtos aqui que a gente poderia se confundir e que não entram no escopo do mapa são aqueles que têm a função de repositor eletrolítico para atletas, ou também aquelas bebidas conhecidas como energéticos. Eu não sei se a gente pode citar nomes, marcas comerciais. Podemos, sem problema. Só para ilustrar bem o que eu tô falando, que não é trabalho do mapa, seriam os Gatorade e Red Bull. O resto é bebida. Tá. O resto é com a gente. Porque esses produtos são de competência das vigilâncias, né, da vigilância sanitária. O resto que é bebida é com o mapa. Olha só, né, gente? A gente não faz ideia. Bom, existe um comportamento que a gente nota de alguns cervejeiros caseiros reclamarem da obrigatoriedade do registro do mapa para poder comercializar a cerveja. A gente entende essa necessidade, a gente concorda, mas enfim, você imagina, o Brasil é um país de dimensão continental. A gente está aqui, tijolinho por tijolinho, tentando eliminar a ignorância das pessoas, porque só a informação expulsa a ignorância das pessoas. Então explica para os nossos ouvintes por que é tão importante esse registro da cerveja e da cervejaria. Não precisa nem falar do registro em si agora, mas a importância do registro acontecer. Tá, essa é uma pergunta que a gente recebe muito mesmo, e eu costumo comparar assim, é a mesma coisa que tu questionar para a Polícia Federal por que é obrigatório tu ter passaporte para poder viajar para o exterior, ou por que precisa ter carteira de motorista para poder dirigir, né? O registro é uma formalidade, ele é uma forma de garantir que tanto o produto como o estabelecimento produtor são inspecionados e cumpriram com os requisitos para obtenção e também para manutenção desse registro, porque muitas vezes o produtor acha que agora consegui meu registro, está tudo liberado. Mas não, ele tem que manter aquelas condições que foram verificadas ao longo do processo do registro, sempre, no dia a dia. Outra comparação que eu gosto de fazer é que viva todos os dias como se fosse dia de inspeção do mapa. Né? Tem que ter a rotina de existência do estabelecimento, tem que ser sempre como se fosse receber a inspeção do mapa naquele momento. Ao longo do processo do registro, cada estabelecimento precisa comprovar que ele possui infraestrutura adequada para as atividades que ele pretende executar, que ele tem um programa de boas práticas implantado, que ele atende aos requisitos de higiene e boas práticas de fabricação, que ele tenha um responsável técnico pela sua produção, que seja registrado em conselho profissional. E aqui eu sempre faço um parênteses, que a gente também recebe muito essa pergunta de quais são as profissões que podem exercer essa responsabilidade técnica, ou pior ainda, né? A pergunta vem de outra forma, na verdade. Se tal profissão pode assinar responsabilidade técnica de cervejaria. Meu filho aqui é designer, ele pode assinar? A primeira coisa que eu falo é que responsabilidade técnica a gente não assina, a gente assume, né? Não é uma coisa que tu vai assinar um papel e tá ali. Assumir é realmente responsabilidade. Tem responsabilidade no nome, não é à toa. Então, tu tá assumindo a responsabilidade por qualquer problema que acontecer com aquele produto. Se esse produto eventualmente for analisado e ele estiver fora do seu padrão de identidade e qualidade,
o responsável técnico pode ter que se explicar junto ao conselho profissional, né? O MAPA representa perante o conselho profissional, dizendo que aquele profissional foi responsável por um produto fora do padrão. Então, tudo isso para explicar que sim, o registro é muito importante, inclusive conforme definido no Código de Defesa do Consumidor, que define que é impróprio para o consumo qualquer produto que esteja fora do seu prazo de validade, deteriorado, fraudado, etc., ou ainda aqueles que são elaborados em desacordo com as normas regulamentares de fabricação. Como no caso de cerveja, quem define a maior parte dessas normas, né, é o MAPA. Se a cerveja for elaborada fora das normas do MAPA, esse produto é considerado impróprio ao consumo conforme o Código de Defesa do Consumidor. Legal. Perfeito. Eu acho assim, é legal você trazer isso, Aline, porque existe uma confusão, talvez, né, assim, da percepção quando a gente fala de padrões de consumo e qualidade, né? Qualidade é algo subjetivo. O que é bom para mim não necessariamente é bom para a Lud, não necessariamente é bom para você. Exatamente. Quando você fala desses padrões, é uma definição assim, tem que ser desse jeito para garantir exatamente algo saudável, né? Algo, não sei nem se a palavra é saudável. É dentro dessas guias que o MAPA trabalha, correto? Isso, mais do que saudável, né? Porque saudável, quando a gente está falando de bebida alcoólica, pode ser um pouco complicado de a gente estabelecer o que seria saudável, mas seguro para consumo. Uhum. Acho que seria mais por aí. Os padrões de identidade e qualidade definidos pelo MAPA, eles estabelecem, assim, ingredientes que são obrigatórios, ingredientes que são proibidos. Uhum. Para alguma bebida, um ingrediente tem que estar presente em uma quantidade mínima, o padrão vai falar isso também. Alguns padrões a gente chega a entrar em processos tecnológicos esperados, proibidos, obrigatórios, né? Isso depende um pouco de cada bebida. Claro. Eu achei a observação do Leandro muito pertinente. Ele fala muita besteira, mas dessa vez... Não, foi bem pontual. Dessa vez, porra, muito boa. Porque é isso, gosto é subjetivo, mas padrão é outra coisa. Padrão é padrão. Então, é por aí. Tem muito mais a ver com segurança do que com qualquer coisa, né? Exatamente. Exatamente. Fazendo apenas uma conexão lá com o programa que a gente falou sobre a escola americana com o Edu Pelizon, que é do ICB, que falou com a gente sobre escola americana aqui. Ele fala do período da Lei Seca? Lei Seca Americana, obrigada. O período da Lei Seca Americana, que ele fala justamente sobre isso. As pessoas estavam produzindo em casa suas bebidas alcoólicas da maneira que elas bem entendiam, sabendo ou não, de forma correta ou não. E um monte de gente morreu por intoxicação, porque não estavam seguindo padrões seguros de qualidade de produção desse produto para que se fosse consumido por pessoas, né? Enfim, então tá aí mais uma importância. Exatamente, né? A própria lei da pureza, ela pode ser entendida como um primeiro regulamento sobre segurança de alimentos na história. Que legal, eu nunca tinha pensado desse jeito. Nunca tinha pensado desse patamar também. Uhum. Muito legal. Bom, já que você começou a falar de viva todos os dias como se fosse acontecer a fiscalização do MAPA, que eu adorei isso, inclusive, explica pra gente como funciona esse processo de registro de uma cervejaria e processo de registro de cervejas, né? Que eu acho que são coisas diferentes, né? Registrar cerveja e registrar a cervejaria. Exatamente. A cerveja, né, o produto, só pode ser registrado por um estabelecimento registrado. Então, o primeiro passo nesse processo é registrar o estabelecimento. E aí, esse estabelecimento, para poder se registrar, tudo isso agora é feito online. É um sistema eletrônico que nós temos desde o final de 2014. Logo que eu entrei para o Ministério, a gente chegou ainda a analisar alguns processos em papel, no tempo que os processos eram do tamanho de um livro. Nossa. Pensa que todo o manual de boas práticas, plantas, tudo vinha dentro daquele processo. Nossa. Agora é tudo por meio de um sistema eletrônico que o usuário só entra nesse sistema, se cadastra, insere todos os documentos ali, tem uma série de documentos que são obrigatórios. Esse processo eletrônico ele é enviado para o Ministério, o fiscal, o auditor fiscal analisa e ele pode inserir pendências para o usuário poder corrigir. Depois de toda a análise documental, é feita uma vistoria presencial no local para garantir que todas as instalações estão de acordo com os requisitos. Se o estabelecimento ficar aprovado nessa vistoria, ele recebe o registro dele. Depois de registrado o estabelecimento,
o mesmo usuário ou outro usuário, se for o responsável técnico agora, por exemplo, ele vai acessar o sistema e vai poder registrar todos os produtos, né? Conforme a sua composição, cada cerveja vai ter um registro diferente. E o registro de produto é automático. Desde março de 2019, esse registro foi automatizado para os produtos, né? Para estabelecimento segue sendo analisado, mas o registro de produto é automático, o que facilita, agiliza bastante o processo. Porém, agora a responsabilidade de tudo que é inserido ali é total do usuário que está inserindo, seja ele um representante legal, responsável técnico da empresa, que tenha o acesso ao sistema, que tenha a senha para acessar e para fazer esse registro, a responsabilidade é total da empresa. Então, tem que conhecer, e isso, inclusive, dentro do sistema, a todo momento, o usuário ele precisa clicar, sabe aquelas caixinhas, li, concordo? É tipo isso. O usuário tem que declarar que ele conhece a legislação e tem links dentro do sistema que remetem, né, o usuário direto para a página do Ministério para ele confirmar. Se, por exemplo, estou registrando uma cerveja e me esqueci como é que eu monto a denominação dessa cerveja. Tem um link ali que te leva direto para o cartilhão de bebidas, que é onde o usuário vai poder ver como que ele pode compor a denominação. Ou no cartilhão também. E aqui eu vou aproveitar então esse espaço para fazer um jabá, né? Claro. Por favor. Para falar dessas nossas ferramentas que o Ministério foi criando ao longo do tempo para facilitar não só o trabalho da fiscalização, mas também o trabalho dos usuários, porque a gente sabe que tem muitas normas que é difícil conhecer e ficar atualizado de tudo. Então, pensando nisso, o DIPOV criou um compilado, um consolidado de todas as normas de bebidas, que é o que a gente chama de cartilhão. Apelido carinhoso que a gente dá para esse documento é o cartilhão de bebidas. Ele estava, na última vez que eu abri, com mais de 1.600 páginas. Que isso? Então, é um documento que está em constante revisão, em constante elaboração, porque cada vez que altera alguma norma, ele é alterado. E é um documento que, assim, a gente ensina o usuário a chegar até ele, mas a gente não passa o link direto, porque o link fica vinculado a cada versão, entende? Então, entrando pelo site do Ministério, tu tem sempre a versão atualizada, mas se tu salvar o link nos teus favoritos, ou se tu baixar o PDF, ele fica desatualizado, né? Ele não vai se atualizar automaticamente. Então, esse é o primeiro jabá de hoje. O segundo... Isso aí, aproveita. Já que a gente tá falando de registro, o DIPOV também disponibilizou, no final do ano passado, um curso de registro de estabelecimentos e produtos e boas práticas de fabricação e rotulagem. Tudo isso, todos esses conteúdos contemplados. O curso é gratuito, ele é online. Qualquer pessoa pode se inscrever para esse curso a qualquer momento. Só que o curso, como ele é numa plataforma da Enagro, que é a Escola Nacional de Agropecuária, nessa plataforma o usuário precisa se inscrever e o curso vai ficar disponível alguns dias depois. Ele tem uma janela de inscrições, mas essas inscrições são sempre... Acaba um período, começa outro. Então, são 3 cursos. Tem o de registro, boas práticas e rotulagem. Tem o de certificação para exportação, para aquelas empresas que pretendem exportar os seus produtos ou que querem ser só mesmo, fazer apenas a parte de comércio internacional, e também os que pretendem importar. Tem esses 3 cursos, o mais longo deles tem 8 horas e meia, que é o de registro, que é o mais longo, e ele fala tudo. Não tem nada que eu possa falar aqui hoje, nessa nossa conversa, que não esteja... que não esteja lá. Muito mais explicado lá, com todo detalhe. E lá a gente tem, assim, a parte de registro de estabelecimento. Tem o detalhe de como registrar, de como usar. É um tutorial passo a passo de como usar o sistema para registro de produtos também. A aula de registro de cerveja é comigo. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Foi falar em menos de 1 hora... sobre como registrar cerveja sem cometer erros, né? Sobre os erros mais comuns. A piada que a gente fazia na época é que todas as aulas elas tinham que ter entre 5, 10, 15 minutos. E a minha aula de cerveja deu literalmente 1 hora. Eu gravei um longa-metragem sobre registro de cerveja. Mas a gente deu uma enxugadinha, mas é a maior aula, é a aula mais longa dessas 8 horas e meia de curso que eu falei, é a aula de cerveja. O plano do curso é ele fechar em 6 horas. Aí você entrou, quebrou a bicicleta, aí o próximo que gravou já falou,
a Aline já fez isso, vou fazer também. Aí o próximo já mandou. Entendi. Mas de verdade, assim, esses cursos foram feitos com muito carinho, com muita dedicação de toda a equipe, e eles estão, assim, gabarito. Assim, é para não errar nada, tudo que vocês quiserem saber sobre registro de cerveja tá lá. Mas alguns detalhes para não errar, a gente sempre fala, consultar o cartilhão, saber que, por exemplo, vocês podem ficar chocados, mas um dos erros mais comuns que a gente vê na composição de cervejas quando o usuário registra o seu produto é esquecer de colocar água como ingrediente. Só isso. É apenas o ingrediente que está em maior quantidade. Porra, só isso. Mas enfim, agora fechamos o espaço dos patrocinadores. Só para ver se eu entendi, então. Hoje, o processo de registro de uma cervejaria, ele começa online, ele faz meio que uma aplicação, quase como se fosse isso, falando, ó, tem uma cervejaria aqui para registrar. Olha para mim, aí o mapa vai lá, olha, e aí marca um dia que vai ter a fiscalização, que vai ter lá o termo é fiscalização? O termo, excelente pergunta, o termo para a primeira inspeção que o mapa realiza ali, a primeira ação fiscalizatória naquele estabelecimento é vistoria, para registro inicial. Todas as outras inspeções subsequentes, porque não é a única vez, né, que a gente não vai só uma vez no estabelecimento, a gente pode aparecer outras vezes para inspeções de rotina, daí a gente chama de inspeção. E essas não são com hora marcada. Entendi. Né? A primeira é com hora marcada porque pressupõe que, como o estabelecimento ainda não tem o registro, ele não vai estar funcionando, então não vai ter sempre alguém lá. Ele não está operando. Perfeito. Mas nas inspeções de rotina, elas são de surpresa para ver se aquela... Lembra da frase que eu falei, né? Trabalhe todos os dias como se fosse dia de inspeção do mapa. Aí a cervejaria vai lá, recebe essa vistoria, é feita essa vistoria e tal, depois eu tô entendendo que o mestre cervejeiro, o cervejeiro vai lá e começa a fazer os registros da sua cerveja, dos seus produtos completamente digital, assumindo todas as responsabilidades que vierem disso. Exatamente. E aí, ou seja, para este universo de lançamentos muito loucos, isso é maravilhoso, porque eu posso lançar, registrar, lançar, registrar, lançar, registrar. É isso mesmo? Na verdade, é o contrário. Registrar, lançar, registrar, lançar. Exatamente. Exatamente. Excelente correção, Ludmilla. Registrar, lançar, registrar, lançar. Lancei, agora eu vou registrar. Tá vendendo pra cacete, agora vale a pena registrar. Isso foi um ponto que facilitou bastante para todo mundo. Vocês não imaginam a loucura que era perto de época de festival, por exemplo, de concurso, que tinha que ter lá o número do registro para mandar a cerveja para o concurso, apesar de a nossa norma de registro de estabelecimentos e produtos isentar o registro de produtos que sejam exclusivamente para concurso. O problema é esse exclusivamente, né? Que num concurso de cerveja, tu vai submeter a cerveja para o concurso e se ela for premiada, tu vai querer vender. Claro. Óbvio. Claro, é melhor registrar. Então, tem que estar registrada. Nesse caso, tem que estar registrada. O único caso de isenção de registro que eu comentei, assim, é se o produto for exclusivamente para concurso, que ele vai ser consumido apenas pelos juízes, por aquela banca julgadora examinadora. Se o concurso ele tem um festival, uma feira na sua sequência, em que esse produto vai ser consumido por outras pessoas, por outros consumidores, aí sim o produto tem que estar registrado. Então, a época de festival era uma loucura, era pilhas e pilhas de processo para analisar, para registrar as cervejas a tempo. Imagino. Eu vou fazer uma pergunta acessória a essa pergunta ainda, antes da gente pular para a próxima, que tem a ver com... A gente, como já ouviu muitas lamúrias de cervejeiro caseiro questionando a necessidade do registro das cervejas para venda, também houve muita lamúria de cervejeiros dizendo que o prazo para, de fato, o registro da cervejaria, não estou não falando de produto, estou falando da fábrica em si, é bastante extenso. Às vezes é algo que demora 1 ano. Não estou falando da construção, não. É porque eu imagino que o mapa vá lá fazer uma vistoria de um estabelecimento que está pronto ou semi-pronto, enfim, eu tô aqui loucubrando, tá? E aí a gente ouviu que existem situações no Brasil piores do que em outros estados, porque alguns estados são mais cervejeiros que outros, naturalmente. Região sul, sudeste, tem mais cervejarias e, consequentemente, já passou pelas dores de cabeça. Imagino que os fiscais já estejam mais treinados
se a palavra for essa. Mas se eu for pensar em fazer registro em cervejas no Nordeste, no Norte do país, que ainda tá numa cena em profusão, ainda não é tão difundido como aqui no Sudeste e no Sul, existe mesmo essa dificuldade do fiscal não estar apto ainda? Ou isso já não é uma realidade atual? Isso era uma coisa de talvez 2010, entre 2010 e 2014, que foi um boom, digamos assim, sabe? Você consegue comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Isso, sim, eu escutei, como eu comentei, eu entrei no Ministério em 2014, mas eu soube que antes disso, e também porque eu já acompanhava também, eu já me formei na turma do ICB de sommelier, que não era ICB ainda, me formei na turma de sommelier em 2010, que foi a primeira turma do Brasil, e desde aquela época eu já acompanhava as movimentações do mercado cervejeiro, e a gente já sabia disso, que também escutava, né, a mesma conversa, que o mapa é demorado, que é isso, que é difícil, porque era um assunto ainda muito novo. De lá para cá, houveram sim muitos treinamentos, foram ofertados, foram treinados todos os fiscais do Brasil. O que acontece é que tem ainda hoje muitos estados que não tem, pasmem, não tem fiscal dedicado só para bebidas. É muito comum, por exemplo, de ter um compartilhamento dessas atividades, por exemplo, com a qualidade vegetal que eu citei antes, que é da classificação do arroz, feijão. Sim. E em alguns estados ainda tem o compartilhamento com outras áreas da fiscalização vegetal que eu não cheguei a citar, mas assim, insumos agrícolas, fiscalização de sanidade vegetal, porque nós somos muito poucos fiscais no Brasil. Isso é o principal fator de demora, que é muita empresa, é muito produto, é sempre alguma coisa nova e nós somos muito poucos. Então, isso é um ponto que acaba demorando. Outro ponto é quando eu comentei, né, que o usuário só entra no sistema, anexa toda a sua documentação ali. Tem muitas vezes que essa documentação contém muitos erros. E isso também foi um dos motivos que desencadeou, que gerou a demanda, a necessidade da gente produzir esse curso online, resolvendo as principais dúvidas, né? Explicando os principais pontos que a gente percebia, porque esse curso ele foi concebido, ele foi gravado e ele foi todo estruturado pelos fiscais que fazem a análise dessa documentação, dos registros de produto, que faziam registro de produto, né, que agora fazem só registro de estabelecimento, mas que também auditam os registros de produto, né, porque apesar de ele ser automático, ele está passível de a qualquer momento ser verificado pela fiscalização. Então, nessa análise documental, muitas vezes o fiscal percebe problemas e às vezes é um problema que a empresa demora mais tempo para poder fazer a correção. Tem muitas vezes que a documentação vem incompleta, que ela vem faltando alvará, por exemplo. Sim, não é um problema só do Ministério, é um problema crônico. Exatamente. De interface. Eu vendi um imóvel no ano passado e eu fiz um anúncio. Aí no anúncio estava quanto custava, quantos quartos tinha, quantos banheiros, se tinha vaga, não sei o quê. Todo mundo, invariavelmente, 90%, 95% da pergunta, quanto custa? Quantos quartos tem? Tem vaga? Não leu o anúncio, então tem isso também. Então tem tudo na vida, né? Não tem muito jeito se vocês sofrem com isso. E é óbvio que na outra ponta sofre também quem de repente fez tudo certo e vai esperar ao mesmo tempo, porque também tem menos gente atendendo, não tem jeito. Exatamente. Enfim, mas acontece, acho que é importante a gente estar falando sobre esse assunto aqui, para a gente criar uma conexão entre o mercado e entre o mapa, porque são entidades que precisam andar de braços dados, uma dando apoio ao outro, né? E falando em apoio, me surge a pergunta aqui, você tá curtindo esse programa? Caraca! Você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Você sacou, né, Leandro? Você sacou. Nossa, ninja! Sejam mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha a faixa de apoio que cabe no seu bolso. Nossos apoiadores ganham diversas contrapartidas. Grupo secreto, copo, happy hour, conteúdo extra e muito mais. Vem participar dessa brincadeira com a gente junto. Bom, já vou aqui emendar, que eu tô descendo, não quero deixar o Leandro falar, assim, Leandro saiu da sala. Saí não, tô calado e aprendendo. É isso aí. Houve uma grande mudança que veio através da Instrução Normativa número 65 de 2019, que alterou diversos pontos sobre o que é permitido na produção de cerveja. E talvez uma das alterações mais importantes tenha sido no que diz respeito à adição de produtos de origem animal, como leite, mel, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco dessa alteração e se ela pode ser enxergada como uma evolução ou se simplesmente ela tinha que acontecer justamente para atualizar a lei. Nem sei se é evolução, se a gente foi além do que poderia ou se a gente simplesmente trouxe o Brasil para a realidade de um mercado craft mundial.
Olha, essa foi uma das alterações que motivou desde o início, né, as discussões de revisão dos padrões de identidade e qualidade de cerveja. Então, eu acho que ela era, no mínimo, uma das mais aguardadas. Né? Se eu não me engano, acho que foi lá por 2012, 13, que isso foi definitivamente antes de eu entrar para o Ministério, que se comentava, mas como que pode? A cerveja que é importada pode ter derivado de leite e mel e a cerveja que é feita no Brasil não. Então, esse foi um dos principais motivos que desencadeou o início dessa discussão, mas que foi um processo que se estendeu muito porque ele dependia de uma alteração do decreto geral, né, de bebidas, para poder entrar em vigor. Quando foi alterado finalmente o decreto, que foi ali em 2019, pipocaram diversas fake news, porque todos os dispositivos de cerveja nesse decreto, no decreto 6871 de 2009, foram revogados. E na época as manchetes eram bem sensacionalistas, dizendo que o Bolsonaro acabou com o limite do milho. Bolsonaro revoga o decreto que fala que não pode colocar sabão na cerveja. E a gente passou, nem deu tempo de comemorar que tinha sido finalmente publicado esse decreto, a gente já teve que sair apagando incêndio, desmentindo fake news. Dizendo, não, calma, gente. A gente não tem mais agora os dispositivos no decreto, mas ainda tem a instrução normativa. Tudo que estava na instrução normativa 54 seguiu valendo. Até que no final de 2019, em dezembro de 2019, foi possível publicar a instrução normativa 65 de 2019, já com essas alterações. E ela foi publicada daí num contexto em que ela ia passar a fazer sentido, porque não tinha sentido publicar a instrução normativa antes de alterar o decreto, porque se a instrução normativa permitisse qualquer coisa que o decreto continuasse vetando, não teria porquê. E essa instrução normativa trouxe, além dessas novas possibilidades de ingredientes, não apenas do leite, do mel, mas qualquer ingrediente que seja apto para consumo humano como alimento. Inclusive, por exemplo, cogumelos, que era uma coisa que ainda não estava contemplada, não estava prevista. Olha! Que não é origem vegetal, né? O problema é que o decreto que a gente tinha antes previa apenas ingredientes de origem vegetal. Então não era nem só o animal mais o problema. E hoje em dia estão querendo botar alga também na cerveja, que algumas algas já não são, ainda é bactéria, são outros reinos, outros filos envolvidos. Criaram monstros, os cervejeiros. A Lud tá usando a aula dela de biologia. Pela primeira vez na vida, a Lud tá falando... o 7º ano. A Lud tá em choque. Não, eu tô em choque porque, cara, sinceramente... Se as pessoas já inventam, antes já estavam inventando isso, essa instrução normativa é de 2019, não tem 3 anos. Se a galera já inventa um sanhaço bizarro, que dirá agora? Cogumelo. Eu duvido que não vai aparecer uma cerveja de cogumelo na sua casa uma hora dessa, Leandro. Não, a que eu estou bebendo, a Boletos da Zapata, é uma Strong Fung Belgian Pale Ale. Ah, puta que pariu, gente. E você, tá muito louco? Não, nada. 0. Tá certo, então. Tá bom. Desculpa interromper falando do cogumelo. Eu já tava aqui na mesa há muito tempo. Vai, Aline, perdão. Não, e outras novidades, né, introduzidas pela Instrução Normativa 65 de 2019 são, por exemplo, a possibilidade do uso da madeira, o uso de algumas expressões, por exemplo, fazer cerveja sem lúpulo era uma coisa que antes não podia. Quem queria fazer cerveja tipo Gruit tinha que colocar nem que fosse um pelletzinho de lúpulo dentro de uma tina inteira, né, de sei lá quantos mil litros, tinha que ter alguma quantidade de lúpulo para poder ainda chamar de cerveja. Possibilidade de chamar não, né, usar a expressão cerveja sem glúten, cerveja Gruit. O chopp deixa de ser denominação, ele passa a ser apenas uma expressão que pode ser usada na rotulagem do produto, desde que desvinculada da denominação. A própria alteração da denominação, né, foi uma simplificação grande que essa IN 65 trouxe, porque antes a gente tinha aquelas denominações imensas, né, todos os ingredientes alternativos, opcionais, assim que entrassem na composição da cerveja, eles entravam também na denominação dela. Então a gente ficava com aquelas denominações cerveja forte, clara, com maracujá, com aroma de coentro. Hoje não tem mais nada disso. Todas essas classificações caíram. Agora, a denominação da cerveja ela é composta só de 2 classificações, que é quanto à proporção de matérias-primas e quanto ao teor alcoólico. Então, proporção de matérias-primas, a gente vai falar se ela é puro malte, se ela é uma cerveja sem outra especificação, ou se ela é uma cerveja D, quando ela tem algum adjunto que predomina na sua composição.
cerveja de trigo, cerveja de aveia, por exemplo. E quanto ao teor alcoólico, ela vai ser classificada como cerveja sem outra especificação quando ela tiver mais do que 2% de álcool, cerveja sem álcool ou desalcoolizada quando ela tiver menos do que 0,5%. E nessa faixa de 0,5% a 2%, ela pode ser chamada de baixo teor alcoólico ou de teor alcoólico reduzido. Uhum. Legal. Então a gente vai compor a denominação da cerveja de forma bem mais simples agora só com essas duas classificações. Então, tudo aquilo que antes a gente tinha aquele nome que dava páginas, cada ingrediente que fosse colocado, cada fruta que fosse colocar, cada tempero que fosse colocar, tinha que colocar na denominação, agora não precisa mais. Coloca só na lista de ingredientes, continua sendo obrigatório, e se algum desses ingredientes for, por exemplo, um alérgeno alimentar, coloca também na advertência de alergênicos, mas não vai mais naquele painel frontal lá, compondo a denominação do produto. Essa foi uma simplificação grande e que entrou em vigor, finalmente, agora em dezembro de 2021, porque a instrução normativa, apesar dela ser de 2019, foi definido o prazo primeiro até 2020, depois esse prazo foi prorrogado até 2021, para que todos os estabelecimentos fizessem as adequações necessárias nos seus registros de produto e nos seus rótulos também. Então, a partir de agora, todo o produto que a gente encontrar no mercado que tenha sido produzido depois de dezembro de 2021 já tem que estar com toda a rotulagem corrigida, com tudo certinho. Não pode mais ter produto lá, sei lá, cerveja forte, clara, cerveja com aroma de o que for, camomila, maracujá. Tudo isso é muito ano passado, gente. É tão 2021 isso. Eu queria pegar um gancho aqui dessa pergunta, que eu achei muito legal a tua resposta, Aline, que é, quando você falou de mel, eu não consegui não pensar, por exemplo, na Colorado Apia, que é uma cerveja da Ambev e que ela está aí no mercado já tem um tempo usando mel já há bastante tempo. E eu queria saber o seguinte, o que provoca essas revisões ou então essas atualizações? É uma questão interna? É uma questão externa? É uma pressão do consumidor? O que traz isso para a mesa? De falar, cara, olha só, eu tô bebendo cerveja com mel há muito tempo. E agora, sabe, precisa regularizar isso. Só uma correção em relação ao Colorado. A Colorado, ela só virou uma cerveja recentemente, depois que a instrução normativa permitiu. Porque antes ela era uma bebida mista. Exatamente. Sim, mas culturalmente, é exatamente esse ponto. Culturalmente, pro bebedor de cerveja que chegava no bar, botava a barriga lá e falava, me desce uma Apia, é uma cerveja com mel. Perfeito. Entendeu? Aí eu queria entender como funciona dentro do mapa. Tá perfeito o que você falou, mas na rotulagem, que é o que teoricamente interessa pro mapa imediatamente, estava escrito bebida mista. Então, isso não é cerveja. Perfeito, perfeito. E aí, mas o que você tá perguntando, eu acho que é mega lícito. Da onde vem essa propositura? É a sociedade? É o cervejeiro? Porque eu queria entender o papel, se quem traz isso é a sociedade, se quem traz isso é a indústria, ou se quem traz isso é a Abracerva, por exemplo, como uma associação que fala, cara, olha só, a gente tem isso aqui acontecendo e a gente não consegue classificar isso como cerveja e talvez devesse, e apresenta para vocês. Como é que motiva essa mudança? Eu ia te dizer que todas as alternativas acima. Todo mundo que tu citou pode motivar uma discussão. É uma micareta. É uma micareta. Pode vir do setor, normalmente vem do setor, de alguma associação representativa ou de... Já aconteceu, por exemplo, no caso de kombucha, que foi uma das mais recentes que a gente teve. A motivação começou quando começaram a surgir os produtos, os produtores começaram a vir até nós perguntando como que eu classifico isso, como que eu enquadro isso como bebida para poder registrar. Entendi. E no início a resposta era que não tem enquadramento, e principalmente porque no caso da kombucha ainda tinha uma potencial alegação probiótica, alegação de propriedade funcional, então o entendimento era que talvez aquele produto ficasse de competência da Anvisa. No fim, o que se verificou é que não poderia ficar, e aí acabou vindo para o Ministério, é uma bebida mesmo. E esse processo regulatório começou com trocas de e-mails, primeiro com os produtores e depois quando houve uma quantidade suficiente de produtores para que eles se organizassem numa associação, com essa associação. E foi um processo que passou a primeira versão do texto do padrão de kombucha que foi para consulta pública, tinha, sei lá, um parágrafo. Era um artigo e essa norma entra em vigor na data de sua publicação, era isso?
né? Porque a gente não tinha muito o que dizer. O Brasil foi o primeiro país no mundo a criar uma regulamentação sobre kombucha, então a gente não tinha nem onde se inspirar muito. Então foi uma norma que foi construída junto com o setor produtivo. Ela passou por uma primeira consulta pública que teve muitas contribuições. Foi para uma audiência pública onde a gente pôde debater cada artigo, cada inciso, tudo com o setor, com todos os interessados, com a sociedade, teve academia também participando. E foi ainda para uma segunda consulta pública com as últimas alterações, até ela ser finalmente publicada e entrar em vigor. Também entrou em vigor recentemente, no ano passado, em julho de 2021. Legal. Mas então é isso, o processo normativo ele pode vir de muitos cantos. Nesse momento a gente está também revisando todo o decreto, esse que eu citei, o 6871 de 2009, ele está sendo revisado, então vai ser revisado todos os pontos. E nesse processo foi encaminhada uma tomada pública de subsídios, e aí qualquer pessoa podia se manifestar. Então, a gente teve manifestação de consumidores, de associações de consumidores, até a Associação de Produtor de Uísque da Irlanda, eles se manifestaram também. Então, teve bastante contribuição e o processo ainda está em andamento, ainda vai passar para consulta pública. E toda a sociedade pode participar, qualquer pessoa, não precisa ser uma associação. Quando está em consulta pública, qualquer pessoa pode apresentar alguma contribuição, pode participar desse debate. Legal. Muito bom. Bom, infelizmente, para a gente começar a chegar aqui no final dessa parte de quem não é apoiador, de quem não é nosso mecenas, vamos encaminhar aqui para o final. E aí a gente quer saber, eu acho que de uma informação que tanto eu quanto a Lud, a gente sempre recorre a ela, que é o anuário de cervejas apresentado pelo MAP. Ah, eu adoro. A gente sempre vai nele. Eu queria mais, mas eu adoro. E aí, como a gente sempre vai nele, a gente quer saber por que não constam informações sobre a quantidade de cervejas produzidas no Brasil. Como é que é controlada essa quantidade? Por que a gente não sabe que uma produz 10 mil, outra 40 mil, e no total o Brasil está produzindo não sei quantos milhões ou milhares de litros? A resposta mais fácil é porque a gente ainda não tem um sistema informatizado para isso. Porque essa informação ficaria muito perdida. Porque a gente recebe as declarações de produção anual, inclusive hoje já é dia 25 de janeiro, todas as empresas produtoras de bebidas no Brasil precisam apresentar até o dia 31 de janeiro de cada ano, todos os dados de produção do ano anterior. Então, tem que informar o volume que foi produzido ao longo do ano inteiro para cada produto e qual foi o estoque final. É tipo declaração do imposto de renda, né? Tu declara todo o ano e declara o teu estoque. Perfeito. Sim. O teu saldo no final do ano, no dia 31 de dezembro. Para o MAP é a mesma coisa. Tem que declarar o volume total produzido de cada cerveja, de cada bebida, né, para quem trabalha com outros produtos também, e o volume final, o estoque final, no dia 31 de dezembro. Só que esses dados a gente recebe, de algumas empresas a gente recebe por e-mail, de outras a gente recebe em papel, de outras a gente recebe, entende? Não tem ainda tudo isso centralizado, diferente dos dados de número de estabelecimentos, que é muito fácil para a gente extrair diretamente lá do CIPAgro. E, inclusive, esses dados do anuário, eu também uso muito o anuário. E eu queria pedir para os ouvintes que sejam donos de cervejarias, que trabalhem em cervejarias ou que conheçam cervejarias, para que quando tiver qualquer baixa de CNPJ, qualquer cancelamento, que entrem lá no site do MAP e cancelem também o seu registro. Porque às vezes a gente fica com dado desatualizado, né? A gente fala disso muito. Com certeza. Porque todo mundo corre para registrar, mas para dar a baixa do registro ninguém faz. É um momento triste, ninguém gosta. Não, mas... Mas a gente fala muito disso. Mas é preciso ter responsabilidade com relação a isso. Até, em algum momento, a fiscalização aumentar nesse sentido, né? Enfim, vou chutar, tá, gente? Tô aqui. Como eu não tenho nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com nada disto, me sinto plenamente capaz em dar a minha opinião. Enfim. Então, de repente, se a cervejaria ficar X período sem apresentar uma notificação, sei lá qual que seja, ou essa de litragem, de produção, não sei, sei lá. Ela automaticamente tem o registro dela suspenso. E aí, se o fanfarrão tiver o registro suspenso, ele não vai poder registrar novos lançamentos, caso ele queira esteja ativo. Ele vai ter que falar alguma coisa, oi, eu estou aqui. E se ele ficar suspenso por tantos períodos, é considerado registro cancelado. Sei lá que Cátia, eu tô só provando por absurdo, sabe? Adorei. São informações muito importantes
chega em março, a gente vê lá, pô, 1.340, 1.304 cervejarias, e salvo engano, que saiu no último. Muitos amigos falaram, esquece isso. Isso é o que tá lá. E o que fechou? A gente não faz ideia, entendeu? Então, porra, como é que faz, né? Mas adorei a tua sugestão, Lud. Já anotei aqui, já vamos incorporar a tua sugestão na revisão do decreto. Porra, que isso, hein? Já pensou? Já vou aceitar como contribuição. Porra, que isso, hein? Não, mas só aproveitando que tu tocou nesse assunto da declaração ainda também, deixar de apresentar essa declaração de volume de produção anual, né, e de estoque é uma infração. Então, todas as empresas que deixam de declarar a sua produção ao longo do ano e o seu estoque no final do ano estão sujeitas à infração, né? E essa autuação, esse auto de infração passa por um processo administrativo, ele é julgado e ao final do processo administrativo ele pode resultar numa multa, normalmente vai resultar numa multa para a empresa. Agora falou o idioma do brasileiro, o bolso. Agora sim. Exatamente. Mas eu vou dar um pequeno depoimento. Eu trabalhei com cultura durante muitos anos. Comecei a trabalhar em 2010 e parei de trabalhar em 2019. Do período de 2010 até 2014 ou 15, a gente tinha que mandar quase tudo por escrito. Prestação de contas era 100% por escrito. O lançamento do projeto já era até digital, mas era precário. A gente tinha que mandar um monte de documento via SEDEX. Acho que, salvo engano, de 2016 em diante, o site ficou mais robusto, a gente podia mandar tudo por lá, todas as comunicações, e as prestações de conta começaram a ser obrigatórias a partir de 2017, 100% digitais. Até a empresa se adequar é caótico. E eu passei pelo momento da adequação, mas depois entrou no sangue, é maravilhoso, porque a tendência do Ministério, no caso da Cultura na época, que não existe mais, infelizmente, a tendência do Ministério conseguir analisar esses dados ao longo da execução do projeto, prever alguma coisa que esteja errada, pedir que você corrija, é maior. Então, se a cervejaria, em algum momento, de fato, tiver esse sistema que você falou que ainda não existe, e ele puder lançar isso mês a mês, que seja, o monstro fica menor, eu entendo, sabe? Do tipo, chegar em 31 de janeiro e ter que prestar conta do ano inteiro. Sei lá, também. Tô aqui novamente, sem compromisso nenhum com nada. Também adoramos a sugestão, também vai ser incorporada. Não, de verdade, assim, esse sistema já está em desenvolvimento. Eu participei, inclusive, desse processo, porém, eu não sei como é que ele está agora. Até o momento da gravação desse programa, ele ainda não tinha sido lançado. Mas a tendência é que, no mínimo em breve, para ser bem superficial, que a qualquer momento ele pode entrar no ar. E sim, maravilha, é um sonho pra gente também poder ter isso. Facilita pro usuário e pra gente, né? A mesma coisa que o registro eletrônico. Com certeza. Maravilhoso, sensacional. Tô aqui na torcida. Bom, eu queria agradecer demais a Aline pela paciência, pelos ensinamentos compartilhados conosco e com os nossos ouvintes, porque eu acho que toda vez que a gente traz uma informação que, como você disse, se vocês sofrem com fake news, imagina todo o resto, né? Então a gente está aqui justamente para jogar luz aos assuntos e trazer informações reais e verdadeiras com pessoas que têm condição de falar isso para a nossa audiência. Então, Aline, muito obrigada. Você é sempre bem-vinda. Chegou uma novidade no mapa que você quiser contar, você tem meu WhatsApp, me manda mensagem, a gente faz um programa só para contar a novidade do mapa, não tem problema. Pode deixar. Eu quero mais é que essa relação melhore, se estreite, que a gente seja visto, todo mundo seja visto como parceiro nessa história, né? Então, muito obrigada. Perfeito, eu que agradeço. Adoro falar sobre o meu trabalho, adoro poder esclarecer essas dúvidas. A gente sabe que não é fácil, né? Que é muita informação mesmo para ter em mãos. Então, sempre que a gente puder ajudar, podem contar conosco. Eu que te agradeço, Aline. É muito bom quando a gente conversa com alguém que nitidamente adora o que faz e adora falar sobre o trabalho. A troca é muito boa. Muito obrigado, foi ótimo. Eu trouxe luz a várias dúvidas que eu tinha e várias coisas que eu acho que nossos ouvintes vão curtir. Muito obrigado mesmo. E aí, eu queria pedir para você que está nos ouvindo aquela ajuda de sempre, que é, vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal e que esteja pensando em abrir a sua cervejaria. É esse programa, né? Aquele teu amigo que tá lá já produzindo cerveja em casa, mandando bem pra cacete, que ele escuta de todos os primos e tios. Porra, tu tinha que vender isso aqui? Manda pra ele isso daqui, manda pra ele esse programa pra ele entender qual é a importância do mapa e como o mapa pode ajudá-lo a abrir a cervejaria. Aproveitando que agora em janeiro, né? Resolução de ano novo. Esse ano eu vou abrir minha cervejaria. Perfeito!
jeito. Exato. Ou então compartilhe nas suas redes sociais marcando a gente. A gente fica muito feliz e ajuda muito na nossa divulgação e no alcance do programa. O que mais que ajuda a gente? Você pode ouvir a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Deezer e todas as outras plataformas de streaming que você tem por aí. E se você gosta do conteúdo que a gente produz, faz aquele review, vai lá, fala o que você achou do programa, principalmente se for elogio. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo por essas plataformas, ainda mais se você der aquelas 5 estrelinhas que agora o Spotify abriu. Obrigado, Aline, obrigado, gente. E vamos para a pergunta dos nossos mecenas. Valeu! Este podcast foi editado por Play Áudios.